Cara, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou te falar um ponto, primeiro, por que eu fui no Brasil, se foi uma boa experiência ou não, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Anotei alguns tópicos aqui para eu não esquecer, que é muito importante, principalmente se você está fora do Brasil, está pensando em desistir ou está no Brasil e está querendo vir para cá. Primeiro, a razão por que eu fui lá. Dois pontos. Um, que minha mãe teve um problema, um acidente no Brasil. Então, eu aproveitei para ir para ver como é que ela estava. E segundo ponto, não sei se você consegue ver por aqui, ó, mas o tempo está extremamente fechado. E essa época aqui a Europa fica mais neblinado, muito frio no inverno, a minha energia ela tem tendências a baixar. Então, uma das razões quando eu vou no Brasil que a temperatura está mais elevada, de certa forma, recarrega essa bateria. E até um ponto para você que está fora, que pensa assim, pô, eu tenho que ficar morando fora e tenho que ficar distante da minha família e não consigo ver eles. Calma que tudo é fase, é uma questão de etapas, você faz um sacrifício, mas depois você consegue dinheiro, você consegue ir lá ou consegue vir trazer sua família. Então entenda isso como uma etapa na sua vida. Vou começar pelos pontos positivos, que depois eu te falo alguns pontos negativos que eu percebi lá. Primeiro ponto positivo, ritmo de vida mais leve. Eu não sei porquê, mas a energia no Brasil, de certa forma, ela é muito mais leve. Talvez pelo estilo de vida das pessoas ou por ter menos competição do que até mesmo dentro da Europa. Eu percebo que aqui as pessoas levam a vida, de certa forma, mais a sério que propriamente no Brasil. Outro ponto, custo de vida em euro para real. Obviamente que você ganhando em euro, com essa desvalorização da moeda, você imagina que não é ruim. Porque você vai para lá, pô, o euro hoje está batendo quase na casa de R$7. Então você chega, ganha que seja, sei lá, vamos pegar R$3.000 hoje numa cotação, vai dar quase, 3 vezes 7, 21 mil reais. Então você não precisa de muito para alcançar coisas boas. Entendeu? O cara que consegue puxar uma renda que seja online hoje em euro, dólar ou libra no Brasil, realmente vai ficar tranquilo nesse ponto ali. O terceiro ponto que eu anotei aqui também, que é uma coisa muito boa, que é comida. Eu até estou sentindo isso agora de volta na França, comida do Brasil, querendo ou não. A gente já nasceu naquilo ali, você é adaptado, você quer pedir uma carne, enfim, é uma comida bem temperada. Eu não diria que ela é mais variável ou mais variada que na França, porque aqui, de certa forma, os caras têm uma culinária que é muito foda, gastronomia, tudo e tal, mas questão do básico, do simples, é muito mais fácil de se achar no Brasil. Claro que se você está em Paris ou em alguma capital tipo Lisboa e Londres, você pode pedir num restaurante brasileiro. O problema é que se você não está lá, você não consegue. E claro que a comida brasileira fora, se você não sabe, é mais cara. Até fica uma dica. Pega comida em restaurante mexicano, que é um pouco parecido com a nossa e não tem um custo tão alto. E dos pontos negativos, primeiro dele, o custo de vida no Brasil está muito alto para quem vive em real. Vou pegar meu exemplo em São Paulo. Fui comprar um lanche, aquele lanche do Netão que é gostoso, para me experimentar. O lanche estava R$50 o lanche ali, com um copo de coca e batata frita. E nos rolês, para o afegão médio brasileiro, saindo ali com alguém, cara, fica inviável. Você vai pensar num restaurante, no preço do Uber, vamos lá, foi 160 e voltar. Sem contar a diária do meu Airbnb, que eu aluguei um flat, que era 300 e pouquinho. Você coloca isso na diária, fica um custo muito alto por um dia, inviável para as pessoas. Até faz você pensar como que as pessoas estão conseguindo viver com um salário médio no Brasil. Eu fui pegar um café no Starbucks, estava R$26 o meu cappuccinozão assim que eu gosto de tomar lá. Então, cara, você pega um salário mínimo, vamos dividir isso por 30, esses 1.400 hoje, para entender a realidade do quanto que o cara ganha por hora no dia. É uma coisa absurda, é extremamente caro para esse cara. Então esse é um ponto extremamente negativo se você está no Brasil. Segundo ponto, falta de segurança e de liberdade. Cara, não é que eu estou falando da cidade do interior. No interior até que ainda está mais tranquilo quando eu fui para Minas. Mas você pega, por exemplo, em São Paulo, não dá para você andar de a pé. E por mais que seja bizarro na sua cabeça de pensar nisso, mas é só não andar com o celular na rua. Cara, quando você tá... Tô quase 7 anos na Europa. Tu acostuma a sair na rua, caminhar, pegar seu telefone, conversar, é normal, você não tem essa falta de liberdade. Então essa falta de segurança que te poda na liberdade é um ponto muito negativo. Em São Paulo eu só andava de Uber, às vezes
Pô, na Paulista, esquecia, pegava o celular e depois já me lembrava, putz, não pode, guardava o telefone. Então essa falta de liberdade me irrita. Talvez quando você ficar fora, ou se você já está fora, você voltar e pegar, por exemplo, na capital, porque no interior até que tá tudo bem, mas na capital você vai sentir muito esse ponto, essa falta de liberdade. E principalmente caminhar, eu gosto pra caramba, pô, tu desce aqui perto do Rio Sena, tu vai caminhando, que estimula a sua criatividade, ao mesmo tempo você fica bloqueado, você não consegue fazer isso, entendeu? De certa forma, em certos lugares pelo Brasil, não com 100% de liberdade. Outro ponto interessante é a falta de evolução da maioria das pessoas. Não quero dizer todo mundo, mas, que é o terceiro ponto negativo, você encontra muitas pessoas na mesma situação de antes. Então, pô, tu saiu de lá tem, cara, quase 7 anos. Às vezes você vai ver que tem uma pessoa que ela tá na mesma condição que ela estava antes no Brasil. E isso é um fator que, tipo, cara, para você entender, um dia às vezes seu fora do país, você vai viver muitas experiências nesse mesmo dia. Às vezes você vai na padaria, você vai encontrar, ter uma experiência cultural com um cara de um país, às vezes você pega dentro do elevador, tem um cara de outro país. Então você desenvolve muito em idioma, em experiências. E ali você olha para aquelas pessoas, você percebe e fala, caraca, como é que fora a minha vida eu aprendi tanta coisa, eu vivi tanta coisa e esse cara ainda não tem essa visão ampla. E muitos continuam na mesma coisa, enfim, já fica naquele ciclo. Porra, velho, cerveja, trabalho, gasta, bebe, começa a semana e volta de novo, entendeu? E não saíram do lugar. Então você percebe que fora, o tanto que essa carga de conhecimento te agrega, o quanto você flui com isso, de certa forma, entendeu? E vamos lá para finalizar. Vale a pena voltar ao Brasil? Vou te dar a minha opinião pessoal. Você pega para ti. Você que tá aí, tá querendo sair também, pode ser um ponto interessante aqui, ó. Olha só, é o seguinte, alguns pontos que eu pensei. Futuro da família. Você vai ter o seu filho, vai ter sua família. Você quer que seu filho nasça, cresça, se desenvolva nesse formato de educação do Brasil? Porque esse foi um ponto que eu pensei que me deu uma bloqueadinha, entendeu? Que eu falei, cara, é uma coisa a se pensar a longo prazo. Segundo ponto, um ponto já mais positivo, lógico, a sua sensação de poder no Brasil é muito maior. Não é que hoje na Europa esteja ruim, tá ótimo, mas como eu estava conversando com um amigo meu, no Brasil já está excelente, porque tudo que você desenvolve aqui, você vai multiplicar por vezes 7 passos, atualmente com o euro é esse valor, entendeu? Então tá muito bom, porém eu vou ter que melhorar mais aqui, porque quando eu fui lá, eu experimentei, obviamente, pelo network que eu criei, pelas pessoas, pelos empresários e pelos locais que eu estou indo, experimentei um pouquinho dessa sensação de poder. E o Brasil, querendo ou não, é um país que com dinheiro é um país muito bom, principalmente no ponto de diversão, turismo, tem locais bonitos, enfim, isso aí realmente é um ponto positivo. Só que me bloqueou nesse ponto de futuro, olha só, o ponto da segurança, que é um ponto que, corta a sua liberdade, querendo ou não, você não sabe se você... parece que você está preso, entendeu? Você fica num condomínio fechado, tá seguro, mas isso acaba ficando muito fechado. Quando você vive aqui na Europa com mais liberdade, você entende essa diferença, e não dá para ficar fechado. E o ponto da infraestrutura do país e que vai do seu objetivo pessoal de conquista de coisas. Vou te dar um exemplo. Eu tenho vontade de ter meu carro. Eu tenho uma Jaguar e depois minha Lamborghini. Como é que eu vou ter isso no Brasil? Pensando em 2 pontos. Imposto, IPVA, a infraestrutura. Você vai andar, você não vai ter uma rua lisinha igual aqui para você andar com seu carro, nem a segurança, nem o ponto o valor do carro em si é um absurdo. Você pega aqui uma Lamborghini Aventador na Europa, hoje você paga 330 mil euros. Você vai olhar esse carro no Brasil, é 3 milhões e meio, dando um exemplo comparativo assim, que o preço médio dela estava isso a última vez que eu olhei. Ou até mesmo da Jaguar, a diferença é absurda. Então você vai pagar caro em um item, não vai ter segurança, não vai ter infraestrutura, você ainda tem por trás disso imposto e IPVA juntamente. Então, eu acredito que o melhor cenário, na minha opinião, você pode deixar a sua opinião no comentário, que é o seguinte, o melhor cenário talvez seja casa de temporada. É o seguinte, o tempo tá ruim, tá uma merda igual tá agora na Europa, fica bem fechado, você evoluiu, desenvolveu, porque eu nem preciso falar que é uma burrice, se você está trabalhando fora do Brasil, ainda não é autônomo ou não tem sua empresa, querer voltar, porque isso aí é de uma insanidade absurda.
porque você vai voltar para lá para remar mais para ganhar menos. Então isso aí eu nem preciso explicar. Mas imaginando o cenário que você já é, empresário, autônomo, ou já tem sua fonte de renda ali, consegue ter liberdade, fazer temporadas no Brasil. Tipo 1 mês, 2, tem uma casa lá, fica ali um período de tempo, salta essa temporada, mas deixa suas coisas materiais, digamos assim, ou sua base aqui, ou seja, nos Estados Unidos, se você estiver, ou na Inglaterra, na França, enfim, onde você quiser, entendeu? Mas deixa aí sua opinião nos comentários, o link da minha agência está na descrição, clica lá, acessa, que a gente pode ajudar Deus de vista até encontrar moradia e trabalho, e o canal da agência agora também a gente criou, o link está na descrição lá, você vai conseguir ver, agora estou passando conhecimento lá, vou subir um feedback de um pessoal que já saiu fora do Brasil, umas histórias legais de pessoas que fazem acontecer e pode te motivar. Tamo junto, até o próximo vídeo, faça acontecer.